Queridos, hoje nós vamos celebrar a festa do Pentecostes. Quantos aqui sabem o que é a festa do Pentecostes? Vocês têm ideia do que seja? Pois é, Deus, Ele ordenou ao povo de Israel que ele celebrasse as festas. Na verdade, a palavra festa é mal traduzida. A palavra moedim, no hebraico, significa encontro marcado. Na verdade, cada festa dessas 7 festas judaicas é um encontro marcado que Deus usa para um ensaio de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Literalmente é isso que a palavra moedim significa. E das 7 festas que Deus estabeleceu, 3 delas, Deus ordena que todo o povo deveria ir a Jerusalém. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. As outras poderiam ser celebradas, cada um na sua própria casa e na sua própria terra. Mas hoje, neste fim de semana, nós estamos celebrando o Pentecostes. E para que vocês tenham certeza de que Pentecostes não é coisa para judeu, eu quero falar para vocês de algumas razões porque nós devemos celebrar o Pentecostes. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: hoje você vai aprender o motivo de nós celebrarmos o Pentecostes. Amém? Quantos querem aprender e nunca mais esquecer na vida? O primeiro motivo que eu quero mostrar a vocês é que o Pentecostes é uma festa que celebra o encontro de Deus com o seu povo. Amém ou não? Diga, o Pentecostes celebra o encontro de Deus com o seu povo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 1 diz assim, Êxodo 19, Êxodo, segundo livro da Bíblia. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia deste mês vieram ao deserto do Sinai. E no verso 11, depois vocês podem acompanhar em casa todos os versículos, mas no verso 11 diz assim: estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E depois os versos 16 a 19 dizem o seguinte: ao amanhecer do 3º dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Diga, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus respondia no trovão. Ou seja, Deus reúne o povo no pé do monte Sinai, e ele desce para encontrar o povo. O povo foi proibido de subir o monte, porque poderia morrer. Somente Moisés sobe até o monte quando ele vai receber os 10 mandamentos. Mas Deus deixa claro que aquele dia era um dia de Deus encontrar com o seu povo. O primeiro Pentecostes, portanto, aconteceu exatamente 50 dias depois de Páscoa e da festa de primícias. O povo sai do Egito na celebração da Páscoa. A Páscoa foi no Shabat, no domingo era a festa de primícias. A partir de 50 dias eles estavam no pé do Sinai. E lá Deus desce e encontra com o seu povo. Então, o Pentecostes, em primeiro lugar, deve ser celebrado porque ele celebra o encontro de Deus, o primeiro encontro de Deus com o seu povo. Mas também a gente sabe que o Pentecostes, no Novo Testamento, celebra o encontro de Deus
com o seu povo. Não mais o povo judeu só. Porque naquele dia, Deus veio, se revela ao povo de Israel, aqueles que estavam, 120 que estavam reunidos. É interessante porque quando Jesus diz que vai subir, ele fala, vocês fiquem reunidos, esperando que do alto sejam revestidos de poder. Portanto, quando Deus vai encontrar com o seu povo, Ele quer ajuntamento. E naquele ajuntamento, Ele mais uma vez se revela. No Velho Testamento, no primeiro Pentecostes, houve fogo, houve trovão, houve manifestações físicas. No Novo Testamento, houve vento impetuoso, houve também fogo, línguas de fogo caindo sobre o povo, e mais uma vez o povo tinha que estar reunido para ter um encontro com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ama ajuntamento. Deus gosta quando o seu povo se junta. Quantos aqui tem mais de um filho? É bom reunir a família toda ou não? É bom quando o pai e a mãe olham assim, vê todos os filhos todos juntos. Eu que só tenho um, eu não entendo muito disso. Mas é bom juntar a filharada, não é? Deus ama juntar o povo. Então, ainda que o diabo se levante contra a igreja, ainda que Satanás abomine a igreja, e tem gente que gosta de ficar longe da igreja, querido, Deus gosta de se manifestar no meio do povo. Deus gosta de muvuca. Juntou o povo, é tudo crente, né? Tudo crente, mas tudo cheio de pecado também. É aqueles pecadinhos, aquelas coisas que Deus tem que mudar na vida da gente. Mas Deus gosta do povo junto. E quando o povo está junto, Ele se reúne com eles. Amém ou não? Então diga assim, Pentecostes é tempo de celebração. Do encontro de Deus com o seu povo. Amém? Todos estavam reunidos, veja lá Atos 2, 1, 3. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, diga no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Amém? Deus é um Deus que gosta de ajuntar o seu povo. Então, se você não ama as muvucas e os ajuntamentos de Deus, você não entende o poder e a unção que Deus derrama quando no meio do culto público. Amém? O segundo motivo para a gente celebrar o Pentecostes, porque o Pentecostes, ele celebra o início de duas alianças. Quantos aqui sabem o que tem que ter para haver uma aliança entre duas pessoas? Quando você vai ver lá no casamento, né, que tem aquela troca de aliança, o que representa aquilo? Como? Um pacto. O que é pacto? Eu estou buscando a palavra aí. Como? Mas eu ouvi uma outra palavra. Compromisso, alguém falou? Quem falou compromisso? É verdade. De todo mundo, né? A verdade é a seguinte, quando você troca aliança, você está dizendo, olha, a partir de agora eu estou unido a você. E você é unido a mim. E nós temos responsabilidades para que essa aliança continue. Amém ou não? E lá no Sinai, quantos vocês sabiam que quando Moisés subiu para receber as leis, as tábuas da lei, Deus estava ali fazendo uma aliança com o seu povo. Quantos sabiam? Sabe quando aconteceu? Exatamente no dia do primeiro Pentecostes. No primeiro Pentecostes, Deus estabelece uma lei com o povo. Só que o próprio apóstolo Paulo diz que a lei, ela é ministério de morte, porque a lei, ela só mostra o quão pecadores nós somos. E por isso que quando Moisés desce do monte, com as duas tábuas da lei, o povo lá embaixo está se prostituindo, idolatrando, fizeram o bezerro de ouro. Sabe o que acontece? No primeiro dia da nova aliança, 3.000 morreram. Porque a lei só revela os nossos pecados.
O apóstolo Paulo diz que a lei, ela é perfeita, mas nós somos pecadores. O apóstolo Paulo diz que a lei, ela só aponta a nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus. Mas o segundo Pentecostes, o do Novo Testamento, estabelece também uma nova aliança. Que aliança é essa? A aliança do Novo Testamento. Ali nasceu a igreja. E a igreja nasce debaixo de uma outra aliança. Amém ou não? Quantos de vocês sabiam que testamento é aliança? O Velho Testamento estava firmado em cima de uma premissa. Deus fala, eu dou a lei para vocês e vocês a cumprem. Se vocês cumprirem, serão abençoados. Se vocês pecarem, vocês vão morrer. Vocês sabiam disso? Quantos aqui querem viver no Velho Testamento? Diga glória a Deus. Estava dormindo ou sonhando. Gente, viver debaixo desta lei, as pessoas viviam com temor e medo. Mas olha o que a promessa que Deus faz a Jeremias. Antes disso, eu vou mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo fala sobre a nova aliança, que nasceu no dia de Pentecostes no Novo Testamento. Está lá em Hebreus 12, de 18 a 24. Ele está comparando literalmente a aliança que foi feita no Sinai com a aliança que é feita no cenáculo, onde o Espírito Santo veio. Ele diz assim, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. Está falando do Sinai. E a tempestade ao clangor de trombeta. E ao som das palavras tais que quando ouviram, suplicaram que não se lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar um monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. E aí Paulo continua, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, diga nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Paulo está dizendo assim, a velha aliança do Sinai, ela trouxe temor e medo a ponto de Deus falar e o povo falar, não fala mais. Porque era pesado demais. E revelava o quanto pecadores os homens eram. Mas ele disse, mas tem chegado a um monte Sião. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Vocês adivinham em que lugar o Espírito Santo desceu no Pentecostes? Mas tendes chegados ao monte Sião. Quantos foram comigo já a Israel, Jerusalém? Vocês se lembram daquele lugar onde a gente sobe numa casa que hoje tem uma construção de uma igreja meio parecido com um negócio de muçulmanos, e que lá falam que lá foi onde desceu o Espírito Santo. Vocês se lembram disso? Lembra, Laura e Nestor? Sabe onde aquele lugar está? No Monte Sião. Portanto, quando o apóstolo Paulo está dizendo que na velha aliança, no início da velha aliança, houve temor, porque Deus revela a sua santidade e o seu poder. O Monte Sião fumegava. A Bíblia diz que houve uma espessa nuvem preta, clangores de trombetas, e Deus falava e o povo ouvia, e estremecia de medo. Mas quando nasce a nova aliança, no Monte Sião, ali desce o Espírito Santo, e nasce um novo período de graça e de misericórdia. Na primeira aliança, 3.000 morreram.
No estabelecimento da nova aliança, adivinham quantos nasceram de novo? Qual foi o primeiro número de conversões no dia do Pentecostes? 3.000. Porque a velha aliança mostra a santidade de Deus e a incapacidade do homem de fazer e de cumprir a sua vontade. Mas a nova aliança é aliança de vida. Por quê? Porque o Cordeiro Jesus viveu como homem e cumpriu a lei. E o apóstolo Paulo diz: o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Quantos aqui creem em Jesus? Então eu quero dizer para você, querido, que você não está mais debaixo de condenação, mas você está debaixo da graça e da misericórdia, porque Jesus cumpriu a lei e recebeu a condenação, que era minha e sua. Amém ou não? No primeiro Pentecostes, 3.000 morreram. No Pentecostes do Novo Testamento, 3.000 viveram. Quantos aqui preferem viver na aliança do Novo Testamento? Diga eu. Amém? Não é lindo isso, gente? Portanto, Pentecostes celebra o início das alianças. No primeiro Pentecostes, a lei, a Torá. No Pentecostes do Novo Testamento, vem o Espírito Santo sobre as pessoas. A terceira razão pela qual a gente deve celebrar o Pentecostes, porque o Pentecostes celebra não só a aliança, mas a lei escrita por Deus. Diga para a pessoa do teu lado. Diga: a lei de Deus foi escrita. Diga: no primeiro Pentecostes, em 2 tábuas. E no segundo Pentecostes, onde a lei vai ser escrita? Tem alguém aqui que pode me dizer? Foi pergaminho? Foi num iPad? Foi no computador? Aonde, Daniel? No coração. Abra lá. Jeremias 31, versos 31 e 33. Até 33. Isto é o profeta Jeremias já olhando para frente e profetizando o que Deus ia fazer. Olha o que ele diz. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei nova aliança. Diga: nova aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém, queridos? O que Deus está dizendo é o seguinte: quando eu escrevi nas tábuas, eles anularam, se prostituíram, não cumpriram, não foram fiéis. Mas virão dias, depois destes, que eu vou escrever a minha lei no seu coração. Como isso é possível? Através do Espírito Santo de Deus. Os primeiros judeus que se converteram, cumpriram essa profecia. Só que a visão de Deus não era só para a casa de Israel. Era para todos os nós que somos ímpios. Amém ou não? Quantos aqui creem que vocês são filhos de Abraão? Diga: eu sei. Quando Deus fala para Abraão que a descendência dele seria como as areias do mar, ele está falando da descendência física, está falando de terra. Mas ele fala que seria como as estrelas dos céus. Fala de descendência espiritual. Diga para a pessoa do teu lado: você é filho de Abraão. Digo, pode ser que não seja filho pelo sangue, mas é filho pela fé, porque creu em Jesus como o pai Abraão creu. Amém? Em ti todas as nações serão benditas. Amém? Então hoje eu quero que você entenda que o Pentecostes para o crente fala de um tempo em que a lei de Deus entra no coração. Quantas vezes você faz alguma coisa errada e o Espírito Santo toca no seu coração? Ninguém precisa te dizer. Lá dentro, a lei de Deus
começa a falar no seu coração. Querido, hoje nós vivemos um tempo superior. Um tempo em que Deus fala. Quantos já sentiram Deus falar no seu coração? Quantas vezes você já sentiu que você estava querendo endurecer numa área e o Espírito Santo vai falando, e vai corroendo aquilo, e vai correndo, daqui a pouco você se quebranta. É ou não é? Não é maravilhoso? O Espírito Santo veio para fazer isso. Como é que Deus escreve? A primeira lei, para a primeira aliança, Deus mesmo escreve numa tábua. Na segunda aliança, é o Espírito Santo que vem. E dentro do coração dos homens, Ele mostra o caminho e a verdade de Deus. Amém? E Deus promete que esta nova aliança seria superior à antiga. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: graças a Deus. Porque hoje, o Espírito Santo habita em nós. É tão importante a habitação do Espírito Santo, querido, porque você se lembra que Davi, no Salmo 51, Davi, como rei, ele tinha o Espírito Santo. Mas no Velho Testamento não era todo mundo que tinha. E Davi, quando ele peca, ele fica morrendo de medo que o Espírito Santo vá sair do coração dele. Ele fala: não retire de mim o teu Espírito. Hoje, o crente peca e o Espírito Santo não sai. Você pode entristecer o Espírito Santo. Você pode provocar ciúme no Espírito Santo. Você pode até apagar o Espírito Santo, mas ele está lá. Sabe por quê? Porque é a promessa de Deus. Então, às vezes o Espírito Santo está lá sendo apagado, mas Ele é Deus, Ele é poderoso. Em algum momento a chama vai começar a acender de novo e o pecador vai abandonar o pecado e vai se arrepender, porque a lei de Deus está no seu coração. Amém ou não? Então, Pentecostes celebra quando Deus escreveu a lei. No Sinai, em 2 tábuas. Em Sião, no coração das pessoas. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: Jesus é bom. Diga: Jesus é maravilhoso. Diga: Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Querido, nós devemos adorar ao Espírito Santo, porque nós vivemos na dispensação em que Ele está aqui no nosso coração, trabalhando para fazer uma obra completa. E a palavra de Deus diz: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós, há de contemplá-la até o dia de Jesus. Amém ou não? Enquanto Jesus não vier, o Espírito Santo continua trabalhando no coração da igreja. Então não despreze aquilo que Deus fala hoje ao seu coração pelo Espírito Santo. Amém? Mas eu quero terminar esta palavra sobre o Pentecostes dizendo que todas as festas, todas elas apontam para uma pessoa. Qual é a pessoa que é o motivo maior de todas as festas? De Pentecostes, de Páscoa, que é a primeira, até Tabernáculo, que é a última. Jesus. Todas as festas apontam para Jesus. Vocês sabiam que Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa? Não se esqueçam que eu comecei dizendo que a palavra festa é mal traduzida. Na verdade, a palavra moedim significa encontro marcado. Páscoa fala da libertação do Egito, mas fala da verdadeira libertação do Egito, que é a morte de Jesus. Amém? Jesus tinha um encontro marcado com a humanidade quando ele morreu na Páscoa. Jesus ressuscitou exatamente no dia de primícias, porque ele é o primeiro a ressuscitar. Todos nós vamos ressuscitar depois, amém ou não? E a Bíblia diz que quando você consagra a primícia, você consagra toda a massa. Deus entregou a sua primícia para nós. E nós somos os outros que vão ressuscitar um dia. Quantos aqui creem que vão ressuscitar em nome de Jesus? Diga: eu creio. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. E por isso nós vamos ressuscitar um dia. Amém ou não? A festa de primícias simbolizava também o início da colheita da cevada.
Mas a festa de Pentecostes fala sobre a descida do Espírito Santo, fala de um novo tempo de vida, de explosão, de autoridade, de poder, de dom se manifestando. Mas fala também do início da colheita do trigo. Páscoa, início da colheita da cevada. Pentecostes, início da colheita do trigo. Quando o povo já estava colhendo o que lançaram. E eu quero ler um texto para vocês, que mostra como foi Jesus que cumpriu esta profecia. Está lá em João capítulo 12, versos 23 e 24, que diz assim. Jesus está dizendo aos seus discípulos: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu disse para vocês que o Pentecostes é o início do quê? Da colheita do quê? Do trigo. E Jesus, quando usa esse texto, ele estava falando de como acontece no mundo biológico. Quando você lança a semente do trigo, ela tem que morrer. E literalmente, o DNA que está dentro da semente rompe o corpo da semente. E ela morre. Mas nasce dali o fruto do trigo. Então a semente tem que morrer primeiro, para que depois venha de dentro dela aquilo que vai ser o trigo que traz o fruto para o pão, para a farinha. Amém? Jesus está dizendo que Ele é a semente do trigo. Que Ele é aquele que vai morrer. Mas que quando Ele morresse, viria depois a semente de vida. Jesus morreu na Páscoa. Mas no Pentecostes, 53 dias depois da Páscoa e 50 dias depois de primícias, vem o Espírito Santo. E muitas vidas nasceram. E hoje Jesus não está mais só. Porque quando ele, como o grão de trigo, morre, no dia do Pentecostes, nasce uma grande colheita de vidas, que veio através dos anos e dos séculos e dos milênios e alcançou até nós. Ainda hoje, o grão de trigo que morreu está produzindo vidas. E um dia, alguém falou de Jesus para você e o Espírito Santo veio e te convenceu que Ele é o único caminho. E hoje, você e eu estamos aqui como prova viva de que Jesus é o grão de trigo que morreu, para que nós pudéssemos viver. Você pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus? Amém ou não? Não é lindo? Ele está dizendo, eu sou o grão de trigo. E olha, quando na festa de Pentecostes o povo judeu vinha e balançava os ramos de trigo. Deus manda que eles balançassem. Para que tinham que balançar? Porque era um testemunho. Em primeiro lugar, da dependência de Deus, mas também para mostrar o fruto. Olha aqui, nós que viemos de uma terra desértica, onde nós plantávamos para os outros e não colhíamos nada. Hoje, nós estamos na terra prometida, colhendo o fruto daquilo que Deus nos deu para plantar. Amém? Sabe o que isso quer dizer? Que porque Jesus é o grão de trigo que morreu, você e eu devemos testemunhar ao mundo a nova vida que nós temos em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que Pentecostes quer dizer? Quer dizer que ainda que o diabo tente te escravizar, você está livre. Que ainda que o diabo queira que você viva uma vida estéril, sem frutos, hoje você é o fruto e a prova de que Jesus produziu vida na sua vida. Amém ou não? O diabo quer que você continue olhando para o passado e se sentindo um escravo. Mas Jesus está te dizendo hoje, celebrar Pentecostes
é balançar, é revelar, é mostrar ao mundo que Jesus está vivo. E Ele morreu e por isso eu estou vivo. Amém ou não? Quantos aqui creem em Jesus? A Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isto fala de um dia onde todos vamos ressuscitar. Mas fala de uma vida em que nós podemos viver com abundância, com autoridade, com poder. O diabo quer que você tenha medo do futuro. Meu amado, não tenha medo do futuro. O Pentecostes fala que Jesus morreu para que você viva. Hoje você não está mais debaixo da condenação da lei. Hoje você está debaixo da nova aliança. Diga para a pessoa ao teu lado, você vive num novo tempo. Debaixo de um novo testamento. De uma nova aliança. De vida e não de morte. Glória a Deus. Quantos aqui querem adorar Jesus? Dizer eu creio, aplauda o Senhor, diga isso é demais, isso é tremendo. Por isso, o Pentecostes do Novo Testamento começou um tempo de colheita. Querido, este tempo, esses 2000 anos da igreja, é o tempo de maior favor que o homem já viveu ou vai viver nessa terra. Este é o tempo de colheita. Você precisa entender o que é uma lei espiritual. Você está debaixo desse tempo. Satanás quer que você não entenda isso e viva debaixo da lei. Mas Deus está dizendo para você, este é o tempo de colheita. Jesus morreu para que você viva. Isso vale para tudo na tua vida, para a tua família, para a tua vida financeira, para os teus negócios, para os teus sonhos, vale para tudo. Provas nós podemos ter, mas temos que continuar a semear pela fé, até que Deus faça brotar a vida que está na semente do seu filho. Amém? Pentecostes celebra um tempo de esperança. Tem muitos crentes vivendo cansados da luta. Quantos estão cansados de lutar aqui? Quantos estão pedindo um refresco para Deus? Deus, dá um refresco que eu estou cansado de luta. Deus está dizendo para você, você está debaixo deste novo tempo. Ao invés de você agir pelo braço, haja pelo Espírito. Porque quando veio o Espírito Santo, aquilo que era impossível para os discípulos, eles começaram a fazer. O poder de Deus se manifestou, a unção se manifestou, os dons se manifestaram. Tudo isso veio para mostrar que este é um tempo de colheita. Não é um tempo em que você vai plantar e não vai colher nada. É um tempo em que você vai plantar e vai colher. Sabe por quê? Porque o grão de trigo morreu. E morreu para que você não permitisse que ele ficasse só. Jesus morreu para ter muitos irmãos. Amém ou não? Deus vai salvar a tua família porque o grão de trigo já morreu. Pentecostes é tempo de celebrar a colheita. Amém? Eu quero concluir essa palavra dizendo que há uma unção quando o povo de Deus se reúne. E Pentecostes é um tempo de juntar o povo. Está vivendo luta? Não ore sozinho. Procure os irmãos. Às vezes você fica com vergonha de falar das suas lutas e quer lutar sozinho. Deus não te chamou para lutar sozinho. No meio do povo de Deus há poder. Divida as suas cargas. Junte-se. Junte a família. Orem juntos. Porque Deus opera quando Ele mesmo convoca o povo para se reunir. Amém? Segunda verdade que eu quero dizer para vocês. A Páscoa marcou o primeiro encontro do povo com Deus. A Páscoa fala da salvação. Amém? A travessia do Mar Vermelho significa a libertação da vida antiga de escravidão e o início de uma nova vida
de povo livre. Mas o Pentecostes fala de uma segunda experiência com Deus. Diga assim, a Páscoa fala da primeira experiência, que é a salvação, quando você encontrou Jesus. Mas digo, o Pentecostes fala de uma experiência com o Espírito Santo. Tem muito crente que está salvo, mas ainda não teve ainda uma experiência com o Espírito Santo. Não sabe o que é andar no mover e no poder de Deus. Quantos aqui querem andar nesse mover, nesse poder? Diga, eu quero. Deus tem isso para você. O Espírito Santo já foi derramado. Mas nós precisamos crer e entender que o poder do Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê em Jesus. Por isso Jesus disse para os discípulos: fiquem reunidos e aguardem que do alto sejais revestidos de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém, meu querido? Isso diz respeito à tua casa, isso diz respeito ao teu emprego, isso diz respeito ao teu negócio, isso diz respeito à tua família, isso diz respeito à tua vizinhança. O poder do Espírito de Deus quer ser derramado na tua vida. Por quê? Porque Jesus morreu para que você pudesse viver nessa dimensão. Diga assim, o Pentecostes é um tempo de experimentar o poder de Deus. E por último lugar, o Pentecostes é um tempo de colheita. Esse é o tempo de colheita. Talvez você não esteja entendendo. Tudo que o crente faz é uma semeadura. Quando você se casa, você vai semear e vai ter filhos. Quando você abre uma empresa, você vai ter que ter investimentos que são semeaduras para que você tenha colheita. Querido, o diabo quer que você creia no teu braço, creia nas tuas circunstâncias, creia na tua conta bancária, mas Deus está dizendo: eu quero que você creia que você está debaixo de uma outra unção, que é a unção do Pentecostes, que é a unção da grande colheita. Amém ou não? E esta colheita vai ser balançada para mostrar ao mundo o que Jesus fez na tua vida. Amém ou não? Você crê nisso? Então eu quero que você fique de pé agora, eu vou orar pela tua vida. O povo de Israel deveria chegar e balançar os feixes de trigo na presença de Deus. Deus tem frutos para que você balance na presença de Deus. Deus tem frutos que serão prova do favor e da graça de Deus na tua vida. O diabo quer que você olhe para os fracassos, quer que olhe para aquilo que você começou e não deu certo. Querido, mas Deus não é infiel, Deus é fiel. As provas vêm, muitas vezes as circunstâncias fazem com que nós sintamos que Deus não tem mais um projeto na nossa vida, mas Deus está dizendo hoje para você: é tempo de viver Pentecostes. É tempo de viver uma nova fase. É tempo de viver uma outra dimensão. É tempo de dizer: Deus, eu não quero viver mais no natural, eu quero viver no sobrenatural. Deus, sozinho eu não dou conta, mas nos teus dons e na tua unção e no teu aval, eu vou saltar muralhas. Querido, Deus está me mandando te dizer hoje: eu quero te dar os feixes para que você mostre ao mundo a aliança que você vive hoje. Diga assim: eu vivo debaixo da nova aliança. Diga: Satanás quer me acusar, mostrar os meus erros, para que eu nunca creia que Deus tem uma bênção para a minha vida. Mas diga: o decreto de Jesus para a minha vida é de bênção e não de maldição. É de vida e não de morte. É de fruto e não de esterilidade. Diga: eu vou continuar semeando.
até o Senhor, pelo seu Espírito, mandar a colheita. E será tremenda. E eu mostrarei ao mundo que veio do Senhor. Querido, o balançar o feixe do trigo era tanto um testemunho para Deus, dizer: Deus, eu sei que veio de ti, como um testemunho ao mundo, dizendo: o Deus que eu sirvo é um Deus vivo. E o Senhor me manda te dizer que se você buscar essa dimensão do Espírito Santo, e nós estamos jejuando para que Deus derrame sobre a nossa vida vitória, Ele vai te dar o fruto de toda a semeadura. Semeie primeiro no reino. Porque quando você consagra a primícia, a Bíblia diz que toda massa é santificada. Você está entendendo o princípio? E no dia de Pentecostes, diga: no exato dia que Deus decidiu, veio o Espírito Santo. E nunca mais o homem teve que agir sozinho. Aquilo que você não pode, meu querido, o Espírito Santo vai fazer. Aquilo que você não consegue, que você não dá conta, que você não tem habilidade, o Espírito Santo vai fazer. Amém ou não? Os dons são para isso. E você precisa entender que Deus tem frutos para você. Quando você lê aquele texto que Jesus fala: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas diga assim: mas Jesus morreu, e por isso Ele não ficou só. Diga para a pessoa do teu lado: você e eu fazemos companhia a Jesus, entre todos aqueles que vão ressuscitar. Este é o tempo da colheita, e está acabando o tempo, meu irmão. Porque quando Jesus vier, no arrebatamento da igreja, vai vir um tempo de juízo de novo. Para os homens que não creram e não aceitaram a sua oferta de misericórdia. Aí os homens vão voltar a viver debaixo da lei. Vão viver por aquilo que agiram. Por isso, não fique chorando nem resmungando. Porque esse é o tempo de graça, de misericórdia e de perdão. É o tempo que, se você pecou, mas invocar o nome do Senhor e confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Amém ou não? Este é o tempo de graça e de misericórdia. Não desperdice o seu tempo. Levante os seus frutos e comece a balançar, dizendo: Deus, eu te agradeço por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que fará. Porque Deus está me mandando dizer que este não é um tempo de esterilidade, mas é um tempo de colheita. Amém? Feche os seus olhos agora. Levante a mão para os céus. E nesse ato de rendição, você vai estar dizendo para Deus: Deus, diga assim: Deus, a minha vida é prova. Eu sou fruto da morte de Jesus. Diz: Ele morreu para que eu vivesse. Eu me entrego hoje a Ti, Senhor. E eu te peço: muda a minha vida, muda a minha história, toca no meu coração, para que eu seja um feixe de trigo que revela o Teu poder por causa da morte de Jesus. Diga: Espírito Santo, fala comigo, que a Tua lei seja escrita na minha vida, na minha mente, no meu coração. Que eu seja, em tudo que fizer, prova da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua vida. Muda a minha casa, muda a minha família, muda a igreja. Que todos nós vivamos nesta dimensão. Manda os Teus dons, manda a Tua unção, para que nós realizemos o Teu propósito na nossa vida, neste tempo, para a honra e glória do Teu nome. Em Jesus. Amém. Glória a Deus, querido.
este é um tempo em que o poder de Deus, ele é muito mais de dentro para fora do que fora para dentro. No Sinai, eles viram tudo no mundo físico, mas as coisas não aconteceram no coração deles. Este é o tempo em que a operação de Deus começa de dentro para fora. Por isso, não olhe para ninguém a não ser Jesus. Não aceite palavras de ninguém que não estejam de acordo com a palavra de Jesus. E tudo aquilo que Ele disse para você, toma posse, porque vai melhorar. O melhor está por vir. O fruto vai vir, porque o grão de trigo morreu e dele saiu vida. Amém ou não? Toca na vida do teu irmão agora. Pega na mão dele, ore por ele. Declare na vida dele. Eu declaro e profetizo na tua vida. Fale bem alto. Eu declaro e profetizo na tua vida o poder do Espírito Santo, o poder de vida, de ressurreição, de milagres. Eu profetizo na tua vida muitos frutos abundantes, mesmo quando o inimigo mostra os fracassos e as derrotas. Diga, não desista, continua firme, porque Jesus é fiel e a sua promessa na tua vida acontecerá, para a honra e glória do seu nome. Amém? Aplauda o Senhor, diga, eu creio na sua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que a tua obra no nosso coração transforme a nossa vida. Tem misericórdia, paciência e graça. Mas levanta uma igreja que manifesta a tua glória nesse mundo perdido. E que a graça de Jesus e o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo até o fim. Amém.